Olá, mais uma vez estou aqui gravando um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Meu nome é Neuza Baldini. Eu vou pedir a você que já conhece um pouco do meu trabalho, que, se for possível, pegue um papel, uma caneta, para você anotar alguns versículos que estarei citando aqui da Palavra de Deus. Eu peço a você que observe que os versículos que vamos falar aqui estão nos alertando que devemos ouvir a Palavra de Deus. Ouvir e obedecer. Eu quero deixar aqui, a princípio, para a nossa meditação, se você já pegou a sua caneta, o seu papel, a carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. A carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então, após ler estes dois versículos, eu gostaria de meditar com você uma outra palavra que está no livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9, o título diz assim: João em Patmos. Este João aqui não é o João Batista, é o apóstolo João. A visão de Jesus glorificado. Mensagem às igrejas da Ásia. Então, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Então, o apóstolo João estava exilado nesta ilha de Patmos, quando de repente ele diz que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ele ouviu uma grande voz, como uma voz de trombeta. Então, continuando aqui na leitura deste capítulo 1, eu vou para o versículo 17, que diz assim: E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Eu vou agora para o capítulo 2 do livro de Apocalipse.
A primeira carta que ele recebe a ordem do Senhor Jesus naquela ilha foi a carta escrita para Éfeso. Mas como o tempo, eu tenho que resumir o tempo e eu gostaria de me estender um pouco nesta palavra sobre o ouvir a voz de Deus enquanto há tempo, porque o tempo urge. Nós estamos bem próximo do arrebatamento da igreja. Mas, irmã Neuza, há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus deixou isso escrito. Há 2000 anos atrás, o apóstolo João escreveu. Então, se estamos próximos ao arrebatamento da igreja, por que passou tanto tempo? Porque a Bíblia nos diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. O que nós entendemos é que os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo, cada dia estão se cumprindo os sinais. Por isso nós entendemos que está muito mais próximo do que estava 2000 anos atrás. Mas continuando, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ora, esta palavra, ela está bem clara, não deixa nenhuma dúvida que esta carta foi escrita ao anjo da igreja, ao líder, ao pastor daquela igreja de Éfeso. Embora o Senhor Jesus está através do apóstolo João escrevendo esta carta, dizendo: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, mas aqui o Senhor faz uma cobrança ao anjo daquela igreja. Alguma coisa estava errada na vida dele. O que estava errado na vida do anjo da igreja? Versículo 5 do capítulo 2 de Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O Senhor Jesus está falando aqui de arrependimento. Ele estava dando tempo para que o apóstolo João enviasse aquela carta à igreja de Éfeso. Lembra você que está ouvindo que eu li Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Onde diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 7, diz assim: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, eu fui conferir no Salmo
95, onde eu podia concordar com esta palavra que está no livro de Apocalipse. Então, o Salmo 95, eu fui conferir o Salmo 95, versículos de 8 a 10, que diz assim: Não endureçais o coração como em Meribá, e como no dia da tentação, no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Outra coisa que eu observei, que o Salmo 95 não diz o autor. Então, não diz quem escreveu esse salmo, porque muitos salmos na Bíblia são anônimos, nós não sabemos quem escreveu. Embora muitos dizem que vários salmos foram do rei Davi e a Bíblia não diz isso. Bem, o que eu quero dizer nesta palavra, que o Espírito Santo está nos inspirando a dizer, que o Senhor, Deus, está nos alertando que é tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de ouvir a voz do Senhor e não endurecer o coração. Quando nós lemos que para não endurecer o coração, como foi lá em Meribá, foi quando o povo de Israel se revoltou com Moisés, porque eles estavam com sede e não tinha água para o povo beber. Então o povo se revoltou contra Moisés e Deus, ali naquele deserto, está escrito em Êxodo, capítulo 17. Eu gosto de usar a Bíblia, ler a Bíblia, para que eu não venha errar, para que você possa conferir a palavra que está sendo ministrada para o nosso coração. No livro de Êxodo, capítulo 17, diz assim: depois de toda a congregação dos filhos de Israel, partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor Deus, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, nós estamos observando o quanto o povo era rebelde, quanto o povo murmurava.
e não ficava na obediência diante de Deus, diante de Moisés. Por isso, exatamente que no Salmo 95, versículo 8 e 10, de 8 a 10, diz: não endureçais os vossos corações como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. E vocês observaram que eu li em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, onde o apóstolo João, inspirado por Jesus Cristo, ele diz ao anjo da igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amados, a palavra de Deus, ela é verdadeira, é pura, é transparente. A palavra de Deus não nos deixa em dúvida que nós temos que ouvir. Se não ouvirmos a voz de Deus, teremos grandes consequências, porque o salário do pecado é a morte. E Deus está nos alertando através desta palavra que Ele está dando oportunidade de arrependimento, de conserto, de reconciliação. Eu poderia estar aqui ministrando uma outra palavra devido ao momento difícil que nós estamos passando, que estamos vivenciando aí as consequências deste vírus, o Covid-19, mas o Senhor tem me inspirado para falar a respeito de ouvir a voz do Senhor enquanto há tempo. Lembra-te de onde caístes. Lembra-te de onde caíste. Corrigindo. Então talvez você tenha até esquecido onde foi que eu errei, onde foi que eu caí, onde foi que eu pequei. Aleluia! E o Senhor está dizendo: olha, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Hoje, Cristo. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu deixo esta palavra para a sua meditação, para a nossa meditação. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. O dia do arrependimento é hoje. Amanhã nós não sabemos. O dia de amanhã não nos pertence. O Senhor Jesus alertou que a vinda dele seria como um ladrão. Que comparação, não é? Pois é, pois foi essa a comparação que o Senhor Jesus fez. Ninguém está preparado esperando a chegada do ladrão. Mas nós precisamos estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. Ou o arrebatamento da igreja, ou nos chamar individualmente. Portanto, fica esta palavra. Hebreus 4, versículo 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Que Deus te abençoe, que conceda a você esta oportunidade de arrependimento e de conserto com Deus, se a sua aliança estiver quebrada.
ao ouvir esta palavra, faça hoje um concerto com você e Deus. Faça uma nova aliança. Não deixe para amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. A carta que foi escrita ao anjo da igreja de Éfeso, Apocalipse 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está dizendo: arrepende-te enquanto há tempo. Que Deus te abençoe, que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Pergunte para Deus: Senhor, onde eu caí, Senhor? Eu não estou me lembrando. O Espírito Santo te trará a lembrança. Onde você caiu? Qual foi o seu pecado? Por que a sua aliança foi quebrada? Porque você não está em comunhão com o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, Ele não quer que ninguém se perca. Ele está te dando hoje uma nova oportunidade. Arrepende-te e faça uma aliança com o Senhor Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe. Obrigada por me ouvir. Meu nome é Neuza Baldini e até a próxima gravação, se assim Deus permitir. Fique com Deus.